começou o balé na minha vida, porque eu era muito tímida. E minha mãe ia visitar minha tia falava: "Essa menina é muito tímida", isso eu tinha meus 4, 5 anos. "Ela precisa ir no balé, ela precisa fazer balé para ela se soltar". E aqui em Suzano, na época, eu tenho 71 anos, na época só tinha uma escola aqui em Suzano, que chamava Atlas. Fiz dos 5 aos 9 anos. Foi assim que começou a minha vida com a arte, né, foi eu mesma me identificando nesse período tão infantil da minha vida. Foi lindo. Quando eu entrei na prefeitura, a prefeitura funcionava tudo junto aqui na Campos Salles 601. Aí de lá mudou aqui para Glicério, né? E ao lado já tinha o auditório Armando de Ré. Aí eu fiquei impressionado, né? Eu falei, mas puxa vida, um patrimônio desse ninguém usa, mas por que não usa? A gente não tem quem fica. Eu falei, nossa, é um crime. Me deixa a chave comigo. Nossa, aí ele deixou a chave comigo. Eu falei com a dona Selma, a senhora não quer transferir a escola da senhora para cá? Mas eu comecei com a dona Selma Schwartz, né, que para mim ela sempre vai ser a pioneira da dança que trouxe tudo isso aqui para a região. Foi no auditório Armando de Ré, aqui em Suzano, porque a prefeitura cedeu para a dona Selma esse espaço para que ela desse aulas de balé clássico. Eu lembro que eles instalaram uma barra atrás da cortina, tinha uma barra que a gente fazia aula ali. Ela antes trabalhava no salão paroquial, tinha um padre que cedeu o espaço para que ela pudesse exercer as aulas de balé clássico, porque a dona Selma ela fez aulas por muitos anos no Teatro Municipal em São Paulo, então ela realmente fez um estudo muito importante na dança clássica, né? Tanto é que a dona Selma, quando ela já dava aula de balé clássico, ela já tinha uma idade bem avançada, né? Porque eu tenho até muitas fotos, né, com a dona Selma, até ela participava, dançava junto com a gente. Ela levava um gravadorzinho, não sei se a Márcia lembra disso. Ela colocava a fita no gravador, soltava ali e dava as aulas dela. Aí logo veio a Yara, né, com a professora de balé, já fez o espetáculo lá, só que não tinha iluminação, só tinha o som. A mesa de iluminação, acreditem se quiser, foi eu que confeccionei. Eu vim para Suzano em 78. Em 80, eu consegui um espaço do Ginásio Municipal de Esportes Paulo Portela e comecei a dar aulas de balé. Depois eu fui chamada pela doutora Dulce e eles me propuseram a criação do balé municipal. Estávamos precisando de uma professora de balé clássico, onde foi indicada a professora Maria Dolores Pestelli. E em abril de 81, então, teve início o Balé Municipal de Suzano. Nós iniciamos na rua Augusta Carvalho de Moraes, número 50, depois passamos para a rua Tiradentes, número 500, onde tínhamos 2 salões, então foi onde melhorou muito, e salões amplos. E de lá fomos para o Centro Cultural. Fui fazendo a sonoplastia, fui fazendo a iluminação e foi assim que começou. Veio a vontade de fazer esse documentário para a gente trazer não a verdade absoluta do que é a dança na cidade de Suzano, mas as memórias que as pessoas que produzem dança em Suzano têm. E a minha memória começa em 1981, quando é criada a Escola Municipal de Bailados de Suzano, que depois virou Balé Municipal, depois Oficinas de Dança e hoje é o conhecido Programa Profarte da Secretaria de Cultura. Não tem como a gente não mergulhar nas raízes, né? E hoje, com mais maturidade, olhando com muita profundidade, eu percebo que o quanto as políticas públicas são importantes, porque as grandes oportunidades, o enraizamento da dança aqui na cidade de Suzano, ele se deu a partir de uma iniciativa. Aí quando abre a primeira turma de balé aqui na cidade de Suzano, que a Dolores
Maria Dolores Pestelli era professora de balé clássico e a Yara Stephanie era professora de danças modernas, danças populares. O professor Hermes, que era presidente da mantenedora aqui da faculdade na época, né, quando vocês entraram, ele era amigo do Estevão, e o Estevão estava procurando uma professora de balé. Mas já tinha uma indicação da Yara, na época, como professora de dança contemporânea, mas ele queria o balé clássico junto, né? Aí eu fui indicada, aí um dia eu fui lá, conversei com o Estevão e e surgiu lá o galpãozinho perto da prefeitura, naquela ruazinha, travessinha ali que eu não lembro mais o nome. Eu tinha acabado de chegar da União Soviética, vim por 6 meses aqui para xeretar como é que estava a vida de bailarina aqui nessa terra. Aos pouquinhos eu fui aumentando em 80, 83, começou a aumentar os alunos. Em Suzano não tinha escola nenhuma. Quando surgiu isso, surgiu uma oportunidade para todo mundo ali, né? Então eu sou fruto de muitas oportunidades, né? Minha mãe e meu pai de família muito simples. E a Dolores, ela enxergou em mim, eu estava num projeto de políticas públicas e ali eu me descobri. E fui para lá, fiz toda a minha formação com a Dolores, eu aprendi o que tem de mais precioso na dança, comprometimento, disciplina, mas não aquela disciplina, a autodisciplina, né? Em 1989, quando cria-se a Secretaria de Cultura, porque até então era Assessoria de Educação e Cultura, a demanda era muito grande, porque era tudo muito concentrado. Então éramos eu, Lilian e Yara. Depois de alguns anos, tivemos a felicidade da vinda da professora Márcia Bellarmino, formada com a professora, pela professora Maria Dolores Pestelli. A Lilian trabalhando com jazz, a Yara ainda nas danças folclóricas, na dança moderna, e eu retorno, fruto do balé municipal, retorno como professora. Em cada lugar que eu vou, eu jogo uma sementinha. Isso eu tenho consciência. Mas aí cabe a quem pegou a sementinha frutificar. Alguma coisa aconteceu, porque tá você lá frutificando outras pessoas, tá jogando a sementinha para outros, e assim vai, é uma multiplicação dos pães. Quando eu cheguei lá, deixa eu ver, tinha a dona Selma, que ela já dava aula lá no teatro, né? Que era o auditório, ela dava aula lá. Tinha a barra, as aluninhas, tudo, ela dava aula lá. Final de ano a gente fazia 3 dias de espetáculo, mas aqueles 3 dias era lotado de criança, era uma loucura de criança. Então eu morava em São Paulo, estudava balé na Escola Municipal de Bailados e o meu pai comprou uma casa aqui em Suzano e nós mudamos para cá. E assim que eu cheguei, eu fui participar da comunidade da igreja e lá conheci umas pessoas que ficaram sabendo que eu trabalhava com dança e o Jorge, dono da física, eu estava precisando de uma professora de dança, academia de ginástica, musculação, e ele colocou a dança. Voltei para Suzano e a minha irmã tinha academia Suzano, eu comecei a dar aula lá. E aí depois o tempo passou, acabamos abrindo a nossa academia, foi a Pacinon. E aí daí para diante foi só felicidade, alegria com todas as meninas, com todo mundo. Com a Yara, eu me abri o leque da dança moderna, que é uma característica minha, muito do jazz, de coisas livres, muito criativas, e eu acabei indo fazer aulas em São Paulo. E aí foi aonde iniciou a minha carreira mais profissional. E junto com isso, a Yara viu que eu realmente ia seguir isso, ela me deu a oportunidade de dar aula, de fazer uma assistência durante o período que ela teve uma escola particular, que foi ali em frente ao Largo da Feira. Eu criei a minha escola, o IFES Ballet, e tive como minha professora a professora Lilian Gumiero, que foi anteriormente aluna da professora Selma e depois minha aluna também. Meados de 89, 90, de trabalhar na Secretaria de Cultura como professora de jazz, né? Foi uma fase muito bacana aqui na história da cidade, foi aonde
com essa oportunidade, tinha as grandes festas, onde envolviam muitos bailarinos, que era a abertura dos Jogos Regionais, a Festa do Peão, que envolvia tipo coreografias com mais de 1000 pessoas, a abertura dos Jogos Regionais, foi onde eu tive essa oportunidade de trabalhar com o município, que foi muito gratificante também. Coordenei a escola durante um período e aí eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho com a minha escola particular. Aí surgiu o Centro de Arte, que foi aqui na Armando Salles de Oliveira. Eu mesmo dava as aulas de jazz, eu tinha um curso de modelo manequim, que foi uma história muito grande dentro do meu trabalho também. E aí eu comecei a trabalhar com o jazz, trouxe esse professor, o outro aí, e assim foi aumentando o número de profissionais dentro da escola. E eu sempre gostei muito de dar oportunidade para os alunos que estavam estudando comigo, que vinham comigo durante muitos anos. Aí eu convidei alguns professores para começar a dar aula, esses profissionais, né, que trabalharam comigo, e muita gratidão pelos talentos que passaram pelo Centro de Arte, que eu falo que sempre esses talentos, eles emprestaram o brilho deles enquanto estavam dentro da escola, né? Jaqueline, que a gente chamava ela de Borracha, acho que é a primeira bailarina que teve a oportunidade de fazer um trabalho fora do país com a dança. Então ela foi embora para Portugal, logo depois ela levou o Reginaldo e a Vanessa. Eu cito a Mariana Camargo também, que ficou na escola durante muitos anos, né? Hoje a gente pode ver ela trabalhando com o ballet clássico aqui na cidade ainda, né? Ficou por tantos anos lá na escola e ela desfruta também um trabalho lindo na televisão, com grandes artistas e tudo mais. Nossa, a gente tem centenas de pessoas, tanto da minha escola como outras escolas também, que deram a oportunidade de florescer a dança da cidade de Suzano. Na época que eu iniciei, a Márcia, outros profissionais, a Yara, que trabalhou com a dança, era um processo muito primitivo, muito artesanal, né? Hoje eu vejo que a gente tem uma abertura muito grande para trabalhar com a dança, grandes musicais em São Paulo, as prefeituras que estão dando oportunidade para os profissionais darem aula de dança, não só na parte no centro cultural, mas nos bairros, muita gente que está trabalhando com a melhor idade com a dança. Eu estou com 63 anos e na época eu tinha tipo 20 anos, muitos anos atrás, estudava os bailes de Suzano. Eles eram no fundo de quintal, né? Na verdade, tinha lá a Academia do Passinão. Quem dava aula lá era Marcelo e Rosana. Aí eu trazia os passos de São Paulo para cá, para a academia do Marcelo e Rosana, e ensaiava. Porque assim, é muito trabalhoso, tem que ensaiar muito para conseguir dar aula. O marketing era você chegar no salão e se exibir mesmo, para tu ver, era essa técnica. Não tinha Instagram, não tinha propaganda de Facebook. Você tinha que mostrar que você dançava mesmo. E outra, você cria amigos assim eternamente. Tem parceiro de dança que casou, tem filho, ele nunca mais esquece de você. Cria uma amizade verdadeira ali. O Valdo hoje, que é um orgulho, assim, ele se tornou um dos melhores alunos, tanto é que ele tem uma academia hoje com quase 300 alunos de Suzano. Minha mãe fazia baile em casa, né? Aí minha mãe fazia muito baile em casa. A gente morava lá no Manuel Santos Paiva, né? A escola lá na Vila Maluf. Minha mãe era zeladora e fazia os bailes em casa, né? Então vinha minha tia, vinha os pessoal, tinha até o apelido baile da sala 20, porque era a última sala da escola, tirava todas as cadeiras, levava para outra sala e lá fazia o baile, né? Só que eu gostava muito do que eu assistia na TV. Eu vi o pessoal dançando, né? Os passinhos, né? Os famosos passinhos. Nesse processo eu entrei no mundo da dança e eu comecei a dar aula junto com ela, aprendendo com ela, com o Marcelo. Mas quando eu fui para São Paulo, que o Vanderlei me levou para lá, aí onde tudo mudou na minha vida, onde eu comecei a virar um dançarino e profissional, né? Porque daí lá eu aprendi, fiz cursos lá com o Andrei. A importância da dança, porque a dança traz para a gente uma outra expectativa de vida, né? Eu começo a ver a dança como um resgate do ser humano mesmo. E quando eu fui para a dança, eu comecei a me libertar, eu comecei a ver a dança como algo libertador, né? Algo que me resgatou, né? Então a dança aproxima pessoas, a dança ela resgata, a dança ela te dá vida. O Valdo era muito aplicado, né? Eu falei, bom, quando você vem aulando aplicado, você aprende mais, né? Eu cheguei uma hora que não conseguia mais, né? Não conseguia mais. Eu falei, Valdo, aqui já deu, né? Não tem como. Aí eu te levei lá em São Paulo, na academia do André de Loff, que é uma das melhores academias da Vila Madalena lá, enveredou por caminho do tango, né? Nesse caminho do tango, eu não sei, ele se uniu com a Pádua, né? Sueli Pádua, dava aula particular de Pádua, e aí eles montaram
como ela disse ali, a arte dança? A minha trajetória na dança começou por uma satisfação pessoal. Eu tenho uma família muito dançante, nós sempre gostamos, né? Até hoje nós gostamos muito de dançar, nos reunimos e dançamos muito. E o tempo foi passando e eu, como sempre gostei de dança, eu passei a fazer cursos de dança. E aí isso foi me dando uma segurança e eu pensando, bom, eu tenho tanta vontade de ter um centro de convivência humana que eu sempre pensei nisso. Pensando na terceira idade, no público adulto. E aí eu pensei, por que não a dança? Então foi aí que surgiu esse desejo e a vontade de abrir a escola. Porque a dança ela foi tão transformadora na minha vida que eu imaginei e pensei, eu quero levar essa transformação para outras mulheres, para que elas se sintam mais empoderadas, com a autoestima mais para cima, felizes. Então esse foi o desejo inicial da escola e assim que a escola surgiu. E as coisas foram crescendo. Nós tivemos muitos professores que hoje são profissionais de companhia, de cruzeiro, em outros países, que se formaram na escola, deram os primeiros passos lá. Eu vejo a dança em Suzano como uma potência, porque a minha filha Ana Carolina, né, que é bailarina, que dançou aqui em Suzano, que dançou fora, eu como mãe de bailarina, eu via a trajetória da dança naquele tempo. E hoje é um salto tremendo. Suzano forma e formou muitos profissionais. Antes nós tínhamos menos escolas, mas em 10 anos, 15 anos, isso explodiu. Nós temos várias categorias, nós temos grupos particulares que desenvolvem um trabalho muito sério. Mudei toda a minha vida aos 45 anos. Eu abandonei o meu escritório e abri a escola aos 45 anos. E as pessoas me perguntavam, mas você não tem medo? Claro que eu tinha medo. O medo faz parte. Mas nós temos aqui o medroso e o corajoso. Qual a diferença? A diferença é que o corajoso enfrentou o medo. Então você só vai ser corajoso se você enfrentar o seu medo. Meus primos, meus tios dançavam as dancinhas sociais da época, chamado passinhos, e eu via aquilo e tentava, de certa forma, interagir. Então, eu tinha entre 5 e 6 anos, minha mãe se arrumava todo, ia pro baile, e eu ficava, nossa, a menina vai pro baile. Eu não ficava preocupado dela ir e deixar a gente, eu ficava pensando, nossa, o que é o baile? Eu queria saber o que ela ia dançar, né? Então, essa vontade de conhecer isso foi crescendo desde criança. Acho que eu já nasci com a pulsação de dança dentro de mim já. Em certo momento, um filme passou na televisão, um filme chamado Beat Street, na onda do break, e aquela imagem ficou na minha mente e já lembrei do meu tio e eu falei, nossa, os caras rodando é isso que eu quero fazer, já saí, fui tentar rodar, me bati todo e aí eu falei, pô, não é bem assim, né? E aí quando eu comecei a circular pela cidade de Suzano, a primeira imagem que eu vi, e fora disso, além dos filmes, foi uma galera dançando no antigo Itaú. E aí, em 92, mudei do centro, fui parar no extremo de Suzano, fui parar lá na Impelândia, no meio do mato. Os bailes, eles eram onde acontecia danças que não eram acadêmicas. Então todo mundo queria dançar, ia pro baile. Você queria aprender, você ia pro baile. Você não ficava pedindo para ninguém te ensinar, você olhava e acompanhava. Então, os bailes de passinho eram assim, e os bailes de periferia também tinham as danças. Inclusive, o hip-hop estava nascendo lá. Não existia aulas de hip-hop. Ninguém ensinava breaking em academia, espaços acadêmicos, nem projeto social existia. E aí, fui conhecendo os dançarinos de Suzano. Tinha uma galera de Palmeiras, tinha uma galera do Marengo, né? Então, era muita gente espalhada. Tinha alguns meninos do centro que faziam também. Mas o hip-hop Suzano, ele foi muito forte nesse período. Além das festas de baile, a gente tinha um encontro de dança todas as terças e quintas no antigo Pão de Açúcar. E aí a galera se encontrava ali toda semana para treinar breaking, para trocar informação. Tanto a galera que dançava quanto a galera que cantava. Tinha muitos MCs que também iam lá. A galera que estava iniciando aí, o grafite também aparecia. E o pessoal da cultura urbana, aparecia a galera do skate, aparecia muita gente. E nessa intercâmbio de bairros, eu consegui formar meu primeiro grupo de dança. Fui chamado para fazer parte do Die Hard Crew, né, que é meu grupo de batalha. E nessa época
a dança começou a ter mais espaços de eventos. Então a cultura hip hop cresceu e os elementos foram crescendo. E aí foram surgindo esses eventos novos, que eram as competições voltadas para o hip hop ou para as batalhas de danças urbanas, o breaking, né, locking, popping, os estilos clássicos. Porque quando a gente fala nas competições acadêmicas, existia um modelo de dança trazido pelo Dança de Rua do Brasil, mas que não era exatamente as danças urbanas clássicas. Então, existia um modelo de street dance acadêmico competitivo que virou padrão de academia. E a gente, que era não acadêmico, ainda não entendia por que essa dança era chamada de street dance e estava nesse acadêmico, e a gente, que era street dance, muitas vezes, sabe, não tinha esse espaço, ou quando ia, não era considerado o street dance que era feito. Desde 99 até hoje eu tenho esse espaço lá no Orlando de Gênova, que foi um projeto que eu apelidei de Pátio Livre, porque eu queria um espaço para treino, mas eu já vinha com uma vontade de, agora, eu já danço, eu sei dançar, mas o que eu faço para continuar com isso? E aí, pensando nisso, eu fiquei, não, se eu não consigo entrar nessas academias, vou fazer por conta. Então ali eu fui me formando como arte educador sem saber. E aí eu fui ganhando essa visibilidade e o da Hard Crew, meu grupo, foi crescendo. A parceria com o acadêmico já começou a ter uma ação maior nesse sentido. Trabalhava com arte e educação lá na Fundação Casa, tinha um projeto no pré em Suzano, onde eu fazia a minha troca aqui com a cidade, né? Só que eu não tinha algo que abrangesse o resto da cidade, né? E aí o projeto Dança e Saúde, né, de 2010, ele trouxe essa possibilidade de conhecer mais a cidade depois desse período. Veio a Márcia, aluna da Dolores, aí a Lília Gumiero, né, aluna da Yara, né, que a Yara também ela começou, depois da Dona Selma, lá no salãozinho. E aí veio depois a Luana. Gente, um boom, porque começou a ter os alunos, e na medida que os alunos iam crescendo junto com os espetáculos, eles foram se aperfeiçoando também. Todos os espetáculos no Armando de Ré, eles eram lotados, todos. Eu comecei o balé em 89, aqui no Balé Municipal de Suzano. Fui da primeira turma da Márcia Bellarmino, da tia Márcia, na verdade. Em 89, mais ou menos, né? Eu tinha por volta dos 8 anos. E ali a gente começou a desenvolver muitas coreografias, a gente participava de muitos festivais, ganhávamos muitas premiações nos festivais, o auditório, que antes não era teatro, era auditório, lotava, e aí eu acabei indo para o Municipal em São Paulo. Só que ainda continuei com as aulas no estúdio, né? E foi aí, nesse período, que eu tive o primeiro contato com a dança árabe. Então foi nesse momento que despertou mesmo a minha paixão, né, pela dança árabe. Aí eu fui procurar mais conhecimento, fui estudar, fui fazer workshops, fui fazer cursos. E aí logo eu tive a oportunidade de fazer a pré-seleção da Canel Khalili, que na época era a maior referência de dança do ventre no Brasil inteiro. E depois de alguns anos virei bailarina Noites no Harém, que era o patamar, né, das melhores bailarinas da casa. A gente sabia que tinha a Rosana Dança Estúdio aqui, que ela já tinha uma escola de dança, inclusive ela já dominava a dança do ventre aqui. Fui para a escola municipal, então em 91, né, justamente para substituir a professora Márcia Bellarmino, e fiquei lá por quase 2 anos, trabalhando com o balé e o jazz também. Morei no Canadá por 3 anos e voltei justamente em 91. E lá no Canadá eu já tinha visto bastante apresentação de dança do ventre, era uma coisa mais popular. Quando eu voltei para o Brasil, uma aluna minha aqui estava fazendo a dança do ventre em São Paulo e ela comentou comigo, ela falou: Rosana, você não quer fazer? É uma dança que para você é bacana. Eu falei: nossa, eu tinha paixão por fazer, já tinha visto no Canadá e resolvi. Então eu fui para São Paulo estudar com a Lulu Sabonge, que na época era da Casa de Chá.
e fiz alguns anos com ela, mas logo no início eu já me dei muito bem, então eu introduzi a dança aqui, né, em Suzano, acho que foi no início de 93, algo assim, entre 92 para 93. E fico feliz também que deu muitos frutos, que hoje nós temos muitos bailarinos bons, bailarinos e bailarinas, né, de Suzano se destacando por aí pelo mundo afora. E eu fico feliz de ter feito parte, assim, de um pedacinho, né, uma sementinha. Comecei, né, a abrir o meu próprio espaço, que era o Espaço Artístico Lana Pinheiro, em 2001. E em 2002 nós tivemos aquele boom da novela O Clone. E a escola foi crescendo, 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 e eu fui tomando meu espaço, fui ganhando meu espaço com a dança do ventre em Suzano, até porque Suzano tem uma colônia árabe, né, muito grande. E aí, no decorrer do tempo, né, eu fui solidificando esse trabalho com a dança do ventre aqui em Suzano. E a partir daí a gente começou a ter frutos também, assim como eu fui fruto também de outros professores. E dentro desses frutos, né, nós tivemos a Kátia Debastiani, né, que montou um grupo para ela nessa época, né? E desse grupo veio a Luri. E hoje a Luri faz esse trabalho maravilhoso com a companhia profissional dela, né, do Dance Charme aqui em Suzano, e ela tem também o seu próprio estúdio de dança. Quase 2 anos atrás, eu decidi encerrar a minha atividade como diretora de escola, né, e repassar esse legado para a Larissa Auleta, que hoje está aí com o Arte Espaço Artístico, e tá dominando Suzano também, a escola é muito forte. E só que eu também não larguei a dança do ventre. Quando eu entreguei mesmo o espaço, eu decidi que eu gostaria de continuar com a minha companhia de dança. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de toda essa trajetória da dança do ventre aqui em Suzano, porque vocês não têm ideia de como Suzano é visto lá fora, com os nossos bailarinos, nossos professores, com os nossos espaços, escolas, e o trabalho que nós desenvolvemos aqui em Suzano e levamos para São Paulo também e outros estados. Acho que eu nasci dançando, na verdade. Comecei a participar de bailes, comecei a me destacar, e aí veio anos de 80, 85, 90. Aí veio o auge da lambada. Foi quando eu entrei mesmo na dança. Por quê? Eu fiquei sabendo que tinha um grupo de lambada na época. Eu entrei no grupo, comecei a fazer apresentações, representando a Physical Center, tá? Uma academia famosíssima aqui em Suzano nos anos 90. E esse evento que teve no Paulo Portela, meados de 89, 90, não sei direito aí. Quando vocês comentaram, me arrepiou, porque veio uma recordação sensacional. Antigos amigos que eu fiz, que faziam parte do grupo, era um grupo de lambada, representando a Physical mesmo. Foi muito bom, porque ver naquele público todo, na arquibancada, assistindo a gente dançar naquele palco, era grande um palco. Hoje eu costumo dizer que eu não sou só professor de dança, eu sou psicólogo, como que eu posso, ouvinte. Isso ajuda muito na socialização. Uma pessoa em depressão ou uma autoestima baixa, Carnaval era da minha alma. Quando me convidaram para o carnaval, eu entrava de cabeça mesmo. Aí você me perguntou quem eu inspirei. O meu sobrinho Diego, né? Bailarino, sem palavras para dizer, dança demais. Ele foi o mestre Sala Mirim. Minha história com a dança começa dentro de casa, né? Nos anos 90, meu tio tinha um grupo de lambada e se apresentava na TV e tudo, só que eu morria de vergonha. Daí, em 93, eu comecei a desfilar na escola de samba como mestre Sala Mirim. Daí, em 95, eu falei, quer saber? Vou lá fazer minha primeira aula, foi no dia 11 de abril, eu completando 11 anos. Descobri que eu gostava muito de dançar e que eu queria trabalhar com isso. Mas não foi assim, de primeira não. Eu lembro que eu saía da escola e ficava o dia inteiro no estúdio. Daí eu acho que lá, com 13, 14 anos, que eu fui aprendendo mais, dançando mais, que realmente eu tive a certeza que eu queria, sim, ser bailarino, que eu queria estudar fora. Quando a gente realmente firmou esse grupo e que a gente começou a sair para ir para o Festival da Argentina, Joinville, e Suzano se tornar, né, conhecido no mundo da dança, foi muito especial. 13, 14 anos, você
vivenciar 15 dias no Bolshoi é algo grandioso, que a gente foi para vários mapas culturais e sempre vinha com premiação boa, então eu acho que a gente abriu um leque para novas pessoas daqui da cidade. Fomos para Brasília e lá a gente conseguiu a bolsa Academie des Danses em Mannheim para a gente estudar numa universidade de dança e música, né? As danças urbanas chegaram na minha vida bastante tempo atrás, na época dos passinhos. Tinha um grupo de dança na rua de casa, que era do meu primo. Eu ficava vendo eles treinarem ali e chegou uma época que ele me chamou para dançar nesse grupo, né? Hoje o que a gente fala é o flashback. E a partir dali aquilo foi se emaranhando em mim. Aí eu via uma vez o Dança de Rua do Brasil dançando e eu decidi que era aquilo ali que eu queria. Foi quando eu conheci o Reginaldo Conceição, hoje mora em Portugal, trabalhando com dança também, né, do Street Boys. E ele me deu a oportunidade de dançar e treinar com eles. Quando eu recebi a oportunidade para vir para Lilian, eu já saí da Daniela e vim para Lilian, né, porque eu sempre tive um espírito muito competitivo. Né? E a Lilian já tinha essa questão de competir, de viajar para festivais e tal, e eu gostei muito dessa proposta. Eu consegui juntar duas coisas importantes, acho que das duas principais escolas de Suzano. A questão do showbiz, assim, que tinha muito no Centro de Arte, e o estudo, a pesquisa, se aprofundar dentro de um trabalho na Márcia Bellarmino. Hoje eu não consigo fazer um trabalho sem antes pesquisar a fundo o que eu quero fazer. E alunos que passaram por mim e hoje caminham sozinhos assim. Aí hoje eu vejo alguns alunos de renome aí no meio, alguns ex-alunos, né? A Flavinha Lima, a Larissa Auleta agora com a escola dela, o Alisson e o João em São Paulo com a música e a dança. E eu vejo que cada dia está mais forte. Mais de 30 anos trabalhando com dança, nunca vi a cidade cair em relação à dança. Ela está sempre se renovando, ela está sempre mais forte. E aí, em 1993, nasce o Estúdio Márcia Bellarmino, com a minha vontade de formar corretamente, me formar as pessoas como eu aprendi. Esse purismo que eu aprendi, que a Dolores trouxe com toda a formação, eu carreguei tudo isso, né? Tratar a dança como uma seriedade muito grande. Essa responsabilidade de cuidar do corpo em formação, eu herdei isso com muita força. Trabalhando tanto aqui na prefeitura, porque eu era concursada, entrei no concurso de 1991, foram vindo alguns professores de minha confiança, um triângulo lindo, com Henrique Talma, com Valéria Matos, começaram a vir os primeiros frutos, né? E frutos que eu não digo que são do estúdio, frutos que são de Suzano. Eu iniciei o balé aqui no Centro Cultural, com a tia Yara, com a Márcia Bellarmino, minha tia Márcia, e a Roseli, que era minha professora de jazz. Eu sempre amei dançar e vivenciar esse momento com várias meninas. A sala era lotada, era muita meninas, era divertido, não tinha muito ali, assim, a gente não pensava naquele momento em virar grande bailarina, era se realizar. E eu lembro como se fosse hoje que eu vi o bailarino Diego, que é o meu melhor amigo, meu irmão da alma. Toda vez que eu falo dele, eu até me emociono. E eu falei que era o meu sonho dançar com ele. E lá na escola a gente vivia o tempo todo, o dia inteiro. Saía de lá só à noite, fazia dança folclórica, era contemporâneo, balé clássico, jazz. Surreal, era uma coisa que minha mãe tinha que falar: Paloma, tem que ir embora porque no dia seguinte você tem aula e vai voltar para cá. Porque a Márcia começou a levar a gente para grandes festivais. Então esses festivais como Joinville, nós fomos para a Rússia com 11 anos, para a Argentina, com o balé, a promodança, que começou
ter primeiros bailarinos, solistas, medalhas de ouro. Então isso foi, para nós foi um choque, que as pessoas não conheciam a gente, começou a conhecer de uma forma, nossa, olha o interior, Suzano, você vem de trem, você vem de metrô. E a gente lá com garra, acordando cedo, trabalhando, Suzano fazendo nome. E depois, aos 15 anos, fui embora para a Alemanha. Aos 18 anos, eu entrei numa companhia profissional, que era de Karlsruhe, e aonde começou a me realizar, viver mesmo o meu sonho de bailarina profissional. Trazer isso de volta para Suzano, para grandes bailarinos que temos aqui, e passar um pouquinho da minha maturidade, o que eu aprendi lá fora, não tem preço. E é notório que Suzano é um celeiro de talentos para a dança não só nacional como internacional. Esse caminho foi aberto por Diego, Paloma e Namba, né, que levou o nome de Suzano para a Alemanha e continua levando o nome de Suzano por outros caminhos por onde eles vão, né? E quando o Diego volta da Alemanha e se coloca na posição de primeiro bailarino da São Paulo Companhia, a gente percebe o quanto Suzano ainda é forte nessa formação e quantos talentos ela está por revelar ainda. Quando a gente sai daqui, a gente não é só o nome de uma escola, a gente é uma cidade. Nos festivais, nos eventos, nós representamos a cidade. Esses frutos começaram a surgir. Hoje, se você quer seguir uma carreira na dança, independente da modalidade que você queira fazer, nós temos bons profissionais, boas escolas. E aí eles têm para onde ir. Eles não precisam mais sair de Suzano. Esses talentos que foram brotando foram virando frutos. E se a gente pensar hoje numa grande árvore genealógica, né, da história da dança, as coisas vão se entrosando, né? Então, a gente tem profissionais que passaram por várias escolas, que hoje atuam, que estão fora da cidade de Suzano. A minha história na dança começou mais ou menos no ano de 99 para 2000. Então, minha mãe pesquisou e a gente chegou aqui, nesse lugar, que eu não piso acho que mais de 15, 16 anos. A primeira pessoa que me enxergou, que me viu, foi a Márcia Bellarmino, né, que atualmente eu já conheço há muitos anos. Fiz parte do estúdio Márcia Bellarmino durante muitos anos, participei de muitos processos, como mapa cultural, festivais, enfim. Chegou uma época que a Lilian Gumiero também me viu e acabei indo para a Lilian Gumiero. Até mesmo ali foi onde eu comecei a dar aula para poder pagar uma escola particular, para mim poder ter um pouco mais de conhecimento na área da dança. E nesse percurso todo que a gente vai seguindo da dança, atualmente hoje eu sou professora de balé na arte e dança. Eu comecei lá, vai fazer 5 anos que eu tô ali, foi um pouco após a pandemia. E é engraçado que a gente vai conhecendo eu formei muitos alunos, né? Nesse meio da dança, por onde eu passei, em escolas e tudo. E hoje eu vejo cada um seguindo o seu caminho. E hoje em dia, no mundo que eu vivo hoje, que é o mundo mais do lado artístico da dança, trabalhando com famosos, televisão, não sei o quê, sempre quando me perguntam da onde você é, que dança que você fez, da onde você veio, eu sempre falo, sou de Suzano. E é engraçado que as pessoas não têm noção, mas tem muita gente que conhece a dança de Suzano. É que aqui no Balé Municipal, onde eu comecei, a minha mãe, para poder pagar os figurinos de finais de ano, taxas de festival, tudo que eu queria, né? Porque tudo para mim era assim, tudo eu queria participar, tudo era muito legal. E minha mãe, tipo assim, com todas as dificuldades que a gente tinha financeiras, sem condições, ela sempre falou, não, vamos. Então, a minha mãe começou aqui, vendendo salgadinhos ali embaixo, na escada ali, que eu lembro que toda vez que eu vinha pro Balé Municipal fazer aula, ela tinha lá os salgados, aí o pessoal da biblioteca comprava, o pessoal do balé comprava. Então, disso muito, desse todo salgado dela, muito ali me sustentou na dança. Assim, hoje, sem ter ela próxima a mim, que foi uma pessoa que me acompanhou, minha mãe fez parte de... A dança conhece a minha mãe, a tia Su, a famosa tia Su, né? Então, assim, eu entreguei a minha mãe para ter não só eu como filha na dança. Eu entreguei a minha mãe para ela cuidar de vários bailarinos, né? E hoje em dia, tipo assim, quando ela faleceu, ela teve um carinho, assim, uma imensidão, e ela me fez tão forte, assim, extremamente forte, assim. Porque, tipo, se eu não tivesse minha mãe, esquece. Eu não seria, ou eu não estaria onde eu estou hoje. Tanto que todo show que eu entro, eu falo com ela. Qualquer coisa, tipo assim, eu sinto ela.
Porque eu falo que hoje o movimento não é só por mim, é por mim e por ela. Meu interesse pela dança começou por conta da minha irmã, que também é bailarina, Manuela Fadu. Ela é 8 anos mais velha que eu, então ela sempre foi um exemplo para mim. A cidade de Suzano, para mim, é muita referência. Vivi muita coisa no Teatro Armando de Ré, muitas apresentações, muitos festivais de dança, e tenho muito orgulho, assim, de tudo, de toda a história, né? Acho que também faço parte de muita história do que a gente fez ali. Depois que eu me formei no Estúdio Márcia Bellarmino, eu comecei a dar aula lá também. E eu ainda depois continuei dando aula na cidade de Suzano, na Escola Livres para Dançar. Formei muitos bailarinos, né, também para a cidade. Mas quando eu comecei a dançar profissionalmente mesmo, fora da cidade, São Paulo, no Balé Estágio, foi em 2011, eu já me sentia muito pronta, muito preparada, assim. A minha história começa pequenininha, aos 6 anos de idade. A minha mãe que incentivou, a princípio, né, a dançar. Eu dançava lambada junto com uma vizinha. Fui crescendo e através da dança gospel, né, que eu entrei na igreja e fiquei encantada com a dança de lá. E eu queria me aprimorar também, então fiquei na dança gospel por muitos anos, me aprimorando, mas sempre pensando, preciso de um aprimoramento técnico, né? E aí foi que eu fui para o Municipal, que é essa casa que eu estou aqui agora, que me traz muitas memórias boas. E aí foi aqui que eu consegui ter um espaço para poder aprender de uma forma mais técnica a dança. Eu tinha muita sede pela dança, né? E eu falava assim, Márcia, eu posso estar em outras turmas? Falava com a Norra foi a minha professora, a Norra Rocha. Depois eu tive também contato com a Paloma Souza, né? Que foi uma inspiração. O Diego de Paula também, que sempre foi inspiração para a gente na escola, porque já eram atuantes fora do país. Fiquei durante 7 anos na tribo, a tribo de dança, que é da Renascer em Cristo. Finalizei aqui na Márcia, com o Quebra-Nozes. Me marca até hoje, porque foi o espetáculo que os meus pais foram. Depois de pequenininha, minha mãe não quis mais, porque achava que a dança não era, que não ia me dar um futuro, né? Ela sempre falava que a dança era um hobby ou era para gente rica. E eu sempre corri atrás do meu sonho. E quando foi o Quebra-Nozes, minha mãe foi e meu pai e assistiram eu dançando. Então foi muito especial para mim ter os meus pais lá, e hoje ela fala com orgulho. Eu tenho uma filha que é bailarina. Trabalhei na Luana Pinheiro, trabalhei na Livres para Dançar, trabalhei em vários colégios, sempre atuando a pedagogia com a dança. Depois disso, a gente teve uma oportunidade de abrir a nossa escola, né? Tive a escola Baleto por 11 anos e foram 12 espetáculos, e foi uma vivência muito especial, né? Onde eu pude colocar tudo que eu aprendi. Eu aprendi com os meus outros mestres, professores, as vivências que eu tive em outros lugares, eu pude colocar no Baleto. É uma sementinha que foi criada por mim pelo Éder e que agora está nas mãos da Maiara e seguindo em frente. O Israel Ramos falou, olha, eu tenho um rapazinho lá que ele gosta de balé e ele queria muito entrar nessa área, ele tem um sonho de fazer dança, de fazer o balé, e eu acho que vai dar certo aqui. Então ele nos fez conhecer o João, e aí depois ele foi para a escola e teve todo um processo, né? Um processo assim com o João como bailarino. Depois, mais para frente, a gente acabou adotando o João Vitor, né? Hoje o João já é formado, né, em balé clássico, ficou muito tempo também na linha contemporânea, e hoje ele está nos Estados Unidos como bailarino profissional. Eu comecei aqui nas oficinas em 2000. Na época ainda a gente chamava de Balé Municipal de Suzano. Eu lembro que eu fiz uma audição
para entrar. Aqui foi um momento muito importante artístico para mim também, para me desenvolver e para eu me entender também no que eu sou hoje, assim, foi os meus primeiros passos e foi muito importante. E eu fiquei aqui nas oficinas até os meus 12 anos. E nesse processo eu lembro que tinha muitas apresentações e às vezes tinha coisas do estúdio. Eu lembro muito de assistir a Manu Fadul, meu primeiro PADD, eu assisti a Manu Fadul dançando Corsário com Rafa. E eu olhava aquilo e eu falava assim, gente... E quando eu percebi que era realmente isso que eu queria ser bailarina, eles falaram assim, não, então agora a gente precisa dar um passo à frente. Eles me chamaram para conversar e falaram, filha, é isso mesmo? Então eu já tinha uma base forte, né? Óbvio que cheguei no estúdio, tive que ser lapidada, tive que retomar muitas coisas, mas eu já tinha uma base muito forte daquilo que eu já tinha construído durante esses 4 anos na oficina. Então foi muito importante esse processo, principalmente para eu me descobrir como bailarina. Foi aqui que eu olhei e falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu amo, quero viver disso. Foi aqui nas oficinas. A minha história, na realidade, como bailarina, foi construída para que eu fosse professora. E logo depois eu fui convidada para dar aula na Livres para Dançar. Assim, a escola estava começando, eu lembro que tinha, acho que eram 2 anos que a escola estava iniciando. E comecei ali a dar aula para umas turminhas e de repente isso foi crescendo, de 3 turmas. Eu me vi dando aula para 150 alunos. Quando eu vi, eu estava formando meninos, estava encaminhando, estava levando para festival internacional. Foi lindo, assim, porque foi uma ligação, tudo se ligou e tudo se iniciou a partir daqui, né? Os meus caminhos realmente se abriram a partir do Balé Municipal de Suzano. E agora, em 2025, eu estou como diretora e proprietária do Estúdio Márcia Bellarmino. Iniciei, né, esse processo durante a pandemia. Sou muito grata por todos que passaram na minha vida, por tudo que eu vivenciei no Livres, no Profarte, no estúdio. E eu espero contribuir, eu espero que os meus alunos continuem trilhando os caminhos que eles querem, sendo felizes através de tudo que foi construído lá atrás, através de pessoas que foram extremamente importantes para que a dança chegasse aonde ela é hoje. E Suzano tem grandes professores, tem grandes coreógrafos, ela consegue trazer para si o foco, né? Toda vez que se fala algo está acontecendo de dança em Suzano, todo mundo se volta para lá. Inclusive agora, né, com a formação do balé da cidade de Suzano, onde nós temos 2 bailarinos da cidade, Diego e Paloma, à frente do projeto, você percebe que existe uma esperança que Suzano venha a ter uma grande companhia de dança. Em 2004 eu vim para a Prefeitura de Suzano. A intenção era ampliar as vagas dentro das oficinas de dança, né? E que não tivesse o processo de audição para que eles entrassem. Então eles começaram a expandir o quadro de oficineiros. E começamos também, junto com as escolas e os bailarinos da cidade, levar dança em todos os cantos da cidade. Então existiu o restaurante popular, tinha apresentação, o teatro, as escolas. Então, e o mais interessante, as pessoas estavam tão interessadas em fazer a dança surgir em todos os pontos da cidade. Foi Palmeiras, Colorado, ele não tinha ainda os outros centros culturais como Boa Vista, Céu Gardênia, Casa Branca, mas a linguagem da dança em si, que nós só tínhamos o balé clássico na época, ela tinha uma expansão muito grande, uma procura muito grande, eram filas e filas de pessoas, né? E a dança, ela sempre foi a linguagem que era mais procurada pela população, que hoje se tornou um programa de formação artística que se chama Profarte. A fomentação da dança e desses profissionais dentro das oficinas culturais, que eram chamadas antes, se teve uma expansão muito grande
dentro da linguagem da dança na nossa cidade, criando o processo de desenvolvimento econômico, onde se criam-se mais escolas para que possa dar oportunidade às pessoas que querem desenvolver o seu processo criativo dentro da linguagem. Hoje, nas oficinas do Profarte, mais de 1.000 alunos, eles são matriculados dentro das oficinas de dança. A procura pela dança, ela é muito grande dentro do programa. E isso foi consolidado dentro de uma história anterior do que nós temos hoje. Estávamos na iminência da imigração, do centenário da imigração japonesa. E tínhamos, nessa época, a Kariya Sensei, que era a única que disponibilizou a dar aula para as crianças. E como ela já tinha um espaço cedido pelo governo dentro da cultura, ela fez um trabalho para poder abrir para todas as etnias. Esse grupo se fortaleceu e, chegando em 2008, se tornou um ícone para o centenário. A Kariya Sensei, ela conseguiu o título como professora, porque para dar aula de dança tipicamente nipônica, precisa ter uma certificação fornecida pela Secretaria da Educação do Japão. Nos seus quase 60 anos, é que ela começou realmente a estudar para se tornar uma professora. Desde que eu me entendo por gente, meus olhos brilham com dança. A minha mãe não tinha condições de me colocar numa escola profissionalizante, e aí eu sempre ficava na lista de espera para tentar uma vaga no Balé Municipal de Suzano. E aí eu comecei a fazer aulas de balé, comecei a fazer aula de contemporâneo. Eu sou cristã, mas na época, né, há mais de 25 anos atrás, a dança na igreja ela não era tão visível agora, não tinha tanta força como tem hoje, né? Então havia muito preconceito naquela época em questão com a dança. Inclusive a igreja que eu era não permitia ter dança, né? E eu naquela época fazia balé escondido. E aí eu comecei a investigar mais sobre isso, sobre a dança cristã. E aí comecei ali, através das minhas pesquisas, montar coreografias e comecei a dar aula em outras igrejas, em espaços onde o pessoal falava assim, nossa, que bonita a sua dança, vem ensinar pra gente. E aí começou dessa forma. E aí, nessa correria, os próprios alunos falaram, Laude, por que de vez de você ir nesses lugares, você não aluga uma sala onde nós vamos até essa sala? Que hoje é a Livres para Dançar ainda, há 15 anos a gente está no mesmo lugar ali. E eu tenho uma história também com a dança, de ser proibida em dançar em outros lugares quando eu era de uma determinada igreja, né? Então essa sensação de liberdade, esse nome tem tudo a ver com isso, de eu ter a liberdade de dançar onde eu quiser, onde eu puder dançar. Estudei dança hebraica, as raízes de onde veio. Aí eu conheci o Éder, eu conheci a Tati também, que me apresentou assim um leque maior sobre a dança cristã. E aí depois de um ano, a gente começou a abrir o leque para outras modalidades e aí foi virando essa bola gigante de artistas que são incontáveis números. E ali na faculdade que eu fui aprendendo, além da prática, a teoria, a como lidar com o corpo, a como lidar com a dificuldade das pessoas em aprender. Toda aquela sementinha que foi sendo plantada, uma árvore que cresceu e foi dando frutos. E esses frutos vão dar outros frutos, que é o que, assim, nesses 15 anos, assim, eu vivenciei. Meus olhos brilham quando fala do Francisco e do Samuel, porque são meninos extremamente dedicados, focados. Hoje o Francisco está na Argentina, e o Samuel no Canadá. Bom, eu sempre fui uma criança que amava estar envolvida com artes, então eu pude fazer aulas de canto, aula de violino, aula de capoeira, e eu comecei a dançar na igreja, e aos 8 anos de idade eu me matriculei na Escola Livres para Dançar, onde eu pude ter experiências com balé, jazz, contemporâneo e hip hop,
e onde eu me formei em 2018. Eu cresci tendo referência de artistas de Suzano, onde conseguiram viver da dança e tiveram a mesma realidade que a minha. Artistas como Jéssica Fadu, Diego de Paula, Paloma Souza, Pérola e entre outros incríveis artistas que saíram da cidade de Suzano. Então isso me deixava mais forte em seguir esse sonho. Hoje, felizmente, eu vivo da dança aqui no Canadá e nada disso seria possível se eu não tivesse o apoio da minha ex-diretora Laude Santos e professora Bruna Martins, que acreditaram nesse sonho comigo. E olhando para trás, eu lembrando que aquele pequeno Samuel que amava dançar no Armando de Ré, e hoje tendo a oportunidade de dançar nos maiores palcos do Canadá como o National Art Center, é muito gratificante. Suzano, para mim, é uma cidade com muitos talentos, com muitos bailarinos talentosos. É você não desistir do seu sonho, é você colocar em prática com honestidade, com humildade, né? Reconhecendo que você precisa estudar, que você precisa tirar referências boas para você. É muita gente que, se tiver acesso à arte, a nossa cidade cada vez mais vai ser mais leve, mais feliz, mais transformada, menos violência. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo os artistas suzanenses se destacando lá fora, se destacando num balé da cidade de São Paulo, né, se destacando, trabalhando com isso. E aí eu falo, eu conheço esse artista, ele morava lá na cidade, ele é lá de Suzano. Nesse período da pandemia, a pandemia realmente mexeu com muita gente, mas eu acho que ela fez aflorar e despertar a vontade e a coragem para muita gente. E nesse período eu decidi que eu gostaria de não fechar a escola, mas porque eu acho que o estúdio Márcia Bellarmino foram tantos frutos, né? Bailarinos, trouxe tanto orgulho, tanta realização como profissional, tanta realização como orgulho de ser suzanense, sabe? Orgulho de levar o nome da cidade de Suzano. E eu estou muito feliz com tudo isso, porque eu olho para os lados, assim como eu tenho certeza que as minhas colegas de trabalho, a Yara, infelizmente, não está aqui, é uma pessoa que fez muito pela cidade de Suzano, porque a Dolores ficou um período pequeno, depois foi embora, mas a Yara, ela continuou. Você ver pessoas alçando o voo, que você conheceu, que dançou no palco onde o Teatro Dr. Armando de Ré, era auditório Dr. Armando de Ré, isso não tem preço, isso é gratificante. Eu acho que a gente devolveu um pouco, né, de tudo que a gente teve na vida, de toda a formação, toda a informação, todo o desenvolvimento que a gente teve na nossa época. Eu acho que é hora da gente devolver para os mais jovens. Eu costumo dizer que bailarino não é uma profissão, né? É um estilo de vida. Na Alemanha, às vezes, crianças ganhavam o presente de Natal, era assistir o espetáculo Quebra-Nozes. Aqui não, aqui, às vezes, quando tem, as pessoas não têm dinheiro, ou às vezes que é de graça, as pessoas não comparecem. Mas é engraçado, né, que sempre a grama do vizinho é melhor. Se vem uma companhia grande de fora e vai dançar num teatro mara lá na cidade, o ingresso é super caro. O povo vai. E às vezes não valoriza o que tem aqui na cidade de graça, né? Quando eu chego nesse projeto e vejo tanta criança talentosa, né? Suzano tem muito, muito. Então eles têm que acreditar, sim, em correr atrás, se dedicar, e eles vão conseguir realizar os seus sonhos. Que essa mostra de dança, né, essa edição plural, né, que está trazendo várias modalidades, eu acho que é o que é necessário numa mostra de dança, porque quando a gente fala em dança, dança é uma manifestação gigantesca, onde inclui muitos estilos, muitas variações, muitas formações. Então eu acho muito legal quando a dança vai chegar, por exemplo, no Mirante, porque pessoas que muitas vezes não têm o acesso do centro, mas têm o acesso lá. A comunidade gira, ela vê a coisa acontecendo, e é importante essa ação da dança acontecer onde as pessoas estão. Semana da Dança, levar a dança para os vários lugares e ter vários estilos de dança, incluídas as danças da cultura hip hop, é muito
importante, valioso e necessário. A mostra de dança, ela enriquece em todos os lados. Eles terem o privilégio de estarem dançando em palcos diversos, de estarem se mostrando dentro, numa praça, no Max Pfeffer, no teatro municipal, tudo de forma gratuita, podendo também alcançar outras pessoas. É muito lindo assim quando a gente vai para a Praça dos Expedicionários e a gente vê pessoas que às vezes não têm acesso para poder estar indo num teatro, comprar o seu ingresso e vendo dança. Suzano é muito forte na dança. Tem muita gente que saiu daqui de Suzano e que continua o seu legado e que mostra a sua dança em outros lugares. Então, Suzano é muito, muito forte e eu percebo isso quando eu saio de Suzano e estou em outros lugares e a força é gigantesca. Que hoje em dia a mostra, né, de dança, seja só na dança ou em outras profissões também, eu acho que isso a gente pode colocar como um nicho de oportunidade. Porque acho que tem muita gente hoje em dia que tem sonhos, que tem vontades, que tem desejos, que querem, mas não tem a oportunidade. Eu acho que a mostra de dança, em geral, vem para isso. Para aquela criança que sonha um dia, mas não, é muito, muito distante aquele sonho dela. Então acho que esses projetos fazem aquela criança acreditar mais ainda que ela pode chegar onde ela deseja chegar. A mostra tem a preocupação de transferir valores, transferir conhecimentos, fazer essa mesclagem, essa união do tradicional para o que está sendo de mais de moderno, a transferência de conhecimento, né? E a busca constante de você estar atualizado. A gente fala muito em Joinville, a capital nacional da dança. Eu acho que se houvesse um investimento público com uma visão cultural e turística na cidade de Suzano, a cidade da dança no Brasil seria Suzano, com toda certeza. Porque nós estamos num local privilegiado na região do estado de São Paulo. Todo mundo sabe da qualidade que os bailarinos de Suzano têm, que os coreógrafos de Suzano têm. Então, investir num festival nacional em Suzano é com certeza transferir para cá todo o foco, toda a atenção que a dança no Brasil merece. Suzano pode vir a ser a capital nacional da dança. Eu tenho orgulho de estar aqui em Suzano e ajudando nesse desenvolvimento, dentro do trabalho, dentro da linguagem. E posso dizer que nós estamos aí na 5ª mostra de dança e é muito importante ser relatado isso, a história e as suas edições, porque faz com que esse marco ele seja importante para todos os profissionais da dança na nossa cidade. E posso dizer que a cidade de Suzano, sim, é uma cidade dançante. Suzano é uma cidade iluminada, uma cidade com grandes talentos. Eu acho que ela foi abençoada. Quando Deus foi fazer a cidade, falou assim, vamos ver o que a gente vai fazer com a arte aqui dessa cidade. Pegou uma varinha de condão e falou assim, bom, vamos dar um brilho especial para a dança. Então eu sou muito grata a Deus por estar nesse momento, por viver isso com vocês e desejo que vocês floresçam e sejam felizes, porque a dança ela é a alma, ela é o coração e ela é o que me moveu essa vida inteira. Com ela eu fiz amigos, com ela eu criei meus filhos, com ela eu deixei a minha família com mais sensibilidade para aceitar as pessoas como elas são. Então eu sou apaixonada pela dança. Feliz vocês que estão com ela no coração também. É a dança que lava a alma, é a dança que ajuda a respirar, é a dança que traz saúde, é a dança que socializa. Então, Suzano, cidade das flores, Suzano, cidade da dança, nada melhor do que a gente celebrar com as raízes da dança e esse florescer. Nós que fomos, não as raízes, mas talvez o tronco e o galho de toda essa história linda que Suzano tem na dança, vocês são as flores, bailarinos, artistas, professores, coreógrafos, diretores de escola. Vocês têm total consciência que vocês estão escrevendo a história da dança agora na cidade de Suzano. Vocês continuarão escrevendo por muito tempo. Se joguem,
para uma pesquisa, se joguem para um belo espetáculo, para um sonho. E quando isso também não fizer mais sentido, não tenha medo de passar o bastão, não tenha medo de mudar, de atravessar a ponte para seguir um outro caminho. Então, eu desejo a todos vocês que são fazedores de arte, fazedores de dança na cidade de Suzano, vocês têm um futuro lindíssimo e a gente quer ter muito orgulho de todos vocês, como eu tenho certeza que nós vamos sair desta 5ª edição da Mostra de Dança da cidade de Suzano com muito orgulho, com muita alegria e com mais história a ser escrita.